Bom dia, meninos. Meninos do nono, né? Nós, como falei para vocês na live, vamos começar com os planetas do sistema solar. A atividade vai estar na plataforma na quinta-feira, hoje, né? Quinta-feira. E lembrando que todas as atividades valem nota, tá bom? Postem lá. O sistema solar e a Terra. Nós já vimos na semana passada que o sistema solar, né, ele é gigantesco, composto, né, de estrelas, né, buraco negro, asteroides. E o nosso, ele é constituído por 8 planetas, né? Lembrando que esse sistema solar é o que é conhecido, né? Alguns cientistas afirmam que pode ter outros sistemas, né, dentro da nossa galáxia, mas que não foi explorado, né? Isso porque a gente não consegue, né? Avançar além do nosso sistema, né? Então, para ter observação de todos os planetas, até um novo planeta planeta X, que eles acreditam que existe no sistema solar, eles ainda não conseguem comprovar por causa das tecnologias que ainda não são suficientes. Então, o sistema solar ele é constituído por 8 planetas, e esses planetas eles estão distribuídos na seguinte ordem com relação à distância do Sol. Lá eu ia falar do céu: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, é nessa sequência aí que aparece e é nessa sequência que nós iremos estudar. Vou falar um pouquinho do Sol. Meu slide não quer passar. Passou. Então, o Sol, ela é uma estrela, nós já falamos isso, né? Ela é uma estrela, ela possui luz própria, né? A Terra gira em torno dela, assim como os outros planetas. Ela tem a cor amarelo avermelhado, né? Para nós, quando a gente olha, nós enxergamos a cor amarelo, né? Mas ela é um amarelo bem alaranjado, um laranja praticamente. De meia idade. Tem aproximadamente 5 milhões de anos. Vocês fizeram a pesquisa sobre o Big Bang. Então, lá na pesquisa, vocês viram que eles acreditam que o sistema solar, né, passou a existir depois da explosão do Big Bang lá, que aí surgiu o Sol, que é o nascimento de uma estrela, né? Sem a energia do Sol, não existiria vida na Terra, tá? Então, ele é essencial para a existência da vida. Então, se ela também apagar, a vida também deixa de existir. O primeiro planeta que nós vamos falar é Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Ele é um planeta rochoso. Os planetas, gente, eles são divididos em planetas rochosos e gasosos. Então, Mercúrio, ele faz parte aí, né, dos planetas rochosos. Ele é praticamente, né, destituído de atmosfera, ele não tem atmosfera, não tem agentes erosivos, tá? A superfície dele é semelhante à da Lua, tem grandes crateras por causa dos impactos, né, com os meteoros, então vai gerando impactos. E ele tem uma rotação, né, de 58,6 dias, né? Um dia dele dura 3 meses, né? E a translação dele, né, que é a volta em torno do Sol, que seria um ano dele, né, é bem mais rápido porque a órbita dele é menor. Eu agora me esqueci qual que é. Eu sei que um dia dele é muito mais do que um ano. Mercúrio. Ah, peguei mais informação aqui de Mercúrio. Ele é um terço do tamanho da Terra. Ele está a 58 milhões de quilômetros distante do Sol,
né? Por ele ser o planeta mais próximo do Sol, gente, a temperatura dele é muito alta. Então, e por não ter atmosfera, não tem condição de ter vida, tá? Duas missões exploram o planeta, né? As missões são com satélites, com robôs, né? Não tem como o ser humano ir lá, então é o lugar mais distante no nosso sistema solar que um ser humano foi na Lua. E assim mesmo ainda tem controvérsias. São 175 dias na Terra, corresponde a um dia em Mercúrio. E 88 dias terrestres equivale a um ano de Mercúrio. Vênus é o nosso próximo planeta, é o segundo planeta do sistema solar. E ele é o mais próximo do Sol, né? E também o mais próximo da Terra. Ele é um planeta chamado telúrico. É um planeta rochoso, certo? Ele é formado por rochas. Tem um videozinho que depois eu vou disponibilizar na plataforma para vocês, que conta a história do surgimento do sistema solar. Então, com a explosão do Big Bang, né, gerou um grande campo de energia e a poeira e os gases, né, circularam em volta dessa estrela. E as partes rochosas foram aglomerando, né, e formando os planetas rochosos. E os gases, né, foram aglutinando e formando os planetas gasosos. Essa é a teoria que os cientistas, né, afirmam ter acontecido para o surgimento dos planetas rochosos e gasosos. Ele não tem satélite, tá? Vênus não tem satélite. Tem uma rotação não muito usual, né, no sentido dos ponteiros do relógio. É um planeta geologicamente ativo, né? A presença, como eu falo geologicamente, porque tem a presença de vulcões, então tem pequenas explosões lá, tá? É um planeta extremamente quente também. E aí o vulcanismo domina toda a superfície lá de Vênus. Por isso que a gente fala que ele é geologicamente ativo. Agora vem o nosso planeta azul, a Terra. É o terceiro planeta a partir do Sol. É o quinto maior do sistema solar e é o único capaz de suportar a vida. Três características, né, marcam aí a existência da vida no nosso planeta. Devido à sua distância, está estrategicamente a uma distância razoável do Sol. Isso facilitou, né, propiciou o desenvolvimento da vida. O primeiro fator foi o surgimento da atmosfera. Nós já vimos, né, na história da vida no planeta no início do ano. A segunda é a presença, né, da água no estado líquido. E em terceiro, a temperatura, né? Então, esses três fatores, né, foram primordiais para a existência da vida no planeta. 70% da superfície da Terra ela é coberto por água. Ele está a uma distância de 149 milhões e 600 mil quilômetros do Sol. Ela tem um diâmetro de 12 mil. Ai, passei. A temperatura média era 15 graus Celsius, né? A gente tem uma temperatura agora em torno de quase 20, porque teve um aumento de 2 graus Celsius na temperatura global terrestre, a 2 graus há 5 anos atrás. Os cientistas já afirmam que está quase 3, né? Quando a gente fala temperatura média global, tá? É porque pega a temperatura do planeta inteiro e faz uma média, né? Então, a média de cada país, de cada local, ela tem mudado muito. Então, nesse último ano, então, se a gente pegar Brasil, Goiânia, a gente vai ver que tem uma temperatura mais elevada do que em relação a outros. A Terra, ela tem condições únicas, né? Ela consegue manter grandes quantidades de água, tem as placas tectônicas,
né? E tem um campo magnético. Então, essas características são únicas que não tem em outros planetas também, né? Nem esse campo magnético e nem a formação dessas placas tectônicas. O planeta Terra é o único que oferece as condições favoráveis, é o que eu acabei de falar para vocês: água no estado líquido, oxigênio e temperatura adequada, né? Então, isso é que facilitou a existência da vida em nosso planeta. Essa camadinha meio azulada em volta é a atmosfera. A gente vê quando eles tiram as fotos de satélite da Terra, a gente vê essa camada justamente porque ela é transparente, tem gotículas de água, e quando bate a luz do Sol, ela dá a cor azulada. O próximo planeta é Marte, né? Marte, ele é conhecido como planeta vermelho, porque ele tem tempestades de areia, né, vermelha. Além disso, né, é por causa da sua formação também. Ele tem uma grande quantidade de ferro na composição lá da sua do seu planeta em geral. E aí ele dá essa coloração avermelhada. Então, em determinadas épocas do ano, como agora, é possível a gente verificar esse brilho avermelhado, né? Geralmente, há uma semana atrás estava bem próximo da Lua, né? A gente tem essa imaginação que está próximo, né? Mas devido ao movimento de rotação da Terra. Ele tem 2 satélites, que é o Phobos e o Deimos. O período dele de rotação é 24,6 horas terrestres. É o planeta que tem mais características parecidas com o da Terra, tá? Tem uma temperatura máxima de 20 graus Celsius e uma temperatura mínima de 140. Pelas explorações feitas em Marte, o que eles acreditam que não foi possível ainda encontrar vida foi porque a água lá só foi encontrada em estado sólido, ou seja, né, congelada. Não encontraram a água em estado líquido. E a atmosfera dele também é um pouco diferente da nossa, né? Tem outros gases em maiores quantidades que o nosso não tem, que não permitiria a sobrevivência humana. Então, caso eles falam, vai ter mudança para Marte, expedições, ônibus, não sei lá o quê, é porque eles teriam que fazer uma estação espacial e aí ia morar dentro dessa estação. A gente não teria contato com a atmosfera de lá, então seria tudo de forma artificial mesmo. Tem até um filme de um astronauta que ele se perde e cai em Marte, e aí ele até consegue produzir água e faz tipo uma estufa e consegue produzir alimentos lá. Eu esqueci o nome, mas depois na live de segunda eu falo para vocês. Próximo planeta é Júpiter. Ele é primeiro lá, nosso gigante gasoso. Ele não tem superfície sólida, tá? Júpiter, ele emite mais calor do que recebe do Sol. A atmosfera dele é cortada por ventos fortíssimos e algumas tempestades, elas são visíveis da Terra, tá? Essas tempestades, gente, elas são visíveis com o auxílio de equipamentos apropriados, tá? Júpiter possui vários satélites naturais, tá? E um sistema de anéis bastante fraquinho. A gente nem percebe pela foto que ele tem esses anéis, tá? Mas ele tem um anel bem fraquinho. Aí vem Saturno, que é o nosso segundo maior planeta do sistema solar. Também é um planeta gasoso. Ele é o 6º planeta do Sol. Ele tem a temperatura menos 150 graus Celsius. Ele tem anéis e tem 56 satélites. Esses anéis de Saturno, gente, é formado por gases e poeira, certo? Próximo planeta que nós temos é Urano. Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio. A atmosfera dele
bastante calma, então ela é composta basicamente por hidrogênio, hélio e metano. Ele também tem um fino anel em volta, né? Não é tão visível quanto o de Saturno, mas ele tem também, tá? Ele é o nosso planeta gasoso, então aí ele é o nosso sétimo planeta aí, o terceiro gasoso. Netuno, ele é o quarto maior planeta em diâmetro, tá? Ele é o oitavo a partir do Sol e tem uma distância aí de mais de 4 bilhões de quilômetros de distância do Sol, né? Então, ele é um planeta que foi descoberto recente, em 1846. Ainda não se tem muitas informações sobre Netuno, devido à sua distância. E em 2018, né, foi anunciado aí um outro planeta, que é o planeta X, mas também nós não temos maiores informações. Aí ele seria um planeta maior que Netuno, né, e mais distante ainda. Então só foi visível porque devido à sua a distância, né, e a órbita dele ser a maior, então só, né, deve ter levado anos para poder ser visualizado da atmosfera daqui da Terra. Na Terra, a próxima aula nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lua, então eu vou coloquei aqui um slide sobre a Lua, tá? Então, a Lua, ela é o nosso satélite natural, nós temos só um, ela apresenta fases, então, para vocês verem nas imagens aí, eu tenho as fases da Lua, elas são 4 fases, que dá em torno de 28 dias. A Lua, meu slide não quer passar. A Lua, né, ela viaja pelo espaço, então ela circula juntamente com a Terra. Ela também tem 2 movimentos, tá? Que é o movimento de translação. Ela também tem um movimento de rotação. O movimento dela de rotação é o contrário do movimento de rotação da Terra, é anti-horário. Então, nós não conseguimos ver todas as faces da Lua, tá? E devido a esse movimento dela e da Terra, é possível a gente ver essas diferentes fases, né? Que a gente colocou como fases. Então, ela tem esse ciclo que a gente chama de ciclo lunar. Esse ciclo lunar é o tempo entre duas fases idênticas, tá? Então, dura aproximadamente aí 28, 29 dias. E a Lua apresenta 8 fases, né? 4 delas é o que a gente mais destaca. Aí nós temos a fase lua nova, lua quarto crescente, lua minguante e lua cheia, né? A lua cheia é que a gente mais identifica, né? E a lua nova, né? Sempre as pessoas costumam confundir a minguante com a crescente. Aí nós temos 2 tipos de eclipse, eclipse solar e eclipse lunar. O eclipse solar é quando a luz ela faz sombra no planeta Terra, escondendo o Sol, tá? Então fica Sol, Lua e Terra alinhados, né? Então é observado durante o dia, né? Geralmente quando a lua está na lua nova. Aí é possível a gente verificar. Então, ela tampa praticamente o Sol. Eclipse lunar, né? A Terra faz sombra na Lua, então ela esconde esse satélite. Ele é observado durante a noite, geralmente na Lua cheia, e fica alinhado Sol, Terra e Lua, tá? Então, para que ocorra o eclipse, né, é necessário que haja um alinhamento perfeito entre os 3 corpos celestes, tá? Sol, Terra e Lua. Então, o eclipse solar ele é possível ver durante o dia e o eclipse lunar durante a noite. Aqui são as fases lunares. O meu slide ficou ao contrário aqui, né? Então, nós temos aí
que a gente observa o mesmo lado da Lua, tá? Então, a Lua é muito estudada, tem várias teorias, né? Vários foram inventadas aí para poder explicar o fracasso, né? Do modelo da Terra dela ser plana, né? Então, há vários fenômenos aí estudados relacionados à questão da Lua. Então, aqui, coloquei para vocês que as atividades serão postadas na plataforma, elas vão valer nota, e aí vocês postem as atividades lá, tá ok? Beijos para vocês, até a próxima aula. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula online, depois de uma semana aí que vocês não tiveram aula online, né? Por videoaula do YouTube. Nós tivemos aqui a programação que foi muito bacana, foi muito legal. A semana da passada com a gincana, a aula do slime, do vulcão, a aula do museu. E eu sei que vocês estavam morrendo de saudades aí das aulas do YouTube, pois elas voltaram, mas voltaram por pouco tempo, já que a gente está acabando o ano, estamos entrando aí oficialmente no quarto bimestre, e é o que? Um mês e pouca coisa aí pra gente acabar, menos de 2 meses. E pessoal, quarto bimestre, reta final aí de física, conteúdo final de física, já estamos finalizando aí com chave de ouro o nono ano de vocês. E vamos seguir, né? Vamos começar. E o que eu vou fazer hoje? Vou apresentar, né, a matéria, a disciplina, matéria não, o conteúdo que a gente vai trabalhar esse quarto trimestre. Aquelas recomendações continuam, começo de aula, pega caderninho, pega bolsinha, você não tem que fazer anotações. Esse bimestre vai ter a prova oral, vai ter o visto no caderno sem falta, e também vai ter a prova de N1, prova de N2, as tarefas de casa valendo nota, participação em live, aquela mesma forma de avaliação. E vamos lá, pessoal, qual que é o conteúdo de física de quarto trimestre? O conteúdo é estudando a eletricidade, capítulo 16 no livro, é o capítulo 16, porque fica dividido, né, química e física, então 16 é física e o 14 é química. Pessoal, parece familiar esse conteúdo estudando eletricidade, não só parece como é familiar. Ano passado, no 8º ano, quando eu já estava ministrando ciências para vocês, nós começamos a estudar eletricidade. Lembra que eu falei, gente, ano que vem, no 9º ano, nós vamos ver isso um pouco mais a fundo? Pois é, chegamos no 9º ano, chegamos no momento. Então, algumas coisas que a gente vai falar, vocês vão lembrar de ter estudado no 8º ano, e aí a gente vai revisar e avançar um pouquinho esses estudos. Então, sim, é um conteúdo avançando o que vocês começaram a ver no final do ano passado, na 8ª série. Capítulo 16, estudando eletricidade. E aí eu já começo, né, fazendo uma pergunta pra gente fazer um debate com vocês, que é: eletricidade é essencial para a vida? A eletricidade é essencial para a vida? Eu sei que nesse momento tem gente falando assim, é óbvio que é, professor. Claro que é. Não dá para viver sem eletricidade. Como que eu vou viver ali sem meu celular, sem meu WhatsApp, sem meu banho quente ali, sem minha televisão, sem minha luz, sem internet? Pois é. A pergunta é essencial para a vida? Quando a gente lembra aí do Homem das Cavernas aqui, a gente lembra que a eletricidade não é algo que surgiu junto com o planeta. O planeta não surgiu junto com a lâmpada acesa. Por muitos e muitos anos, o homem primitivo, e não só o homem primitivo, mas ao longo das eras, a eletricidade não fazia parte do cotidiano das pessoas, e as pessoas viviam, conseguiam ter o seu padrão de vida. Quem já assistiu aí séries bem antigas, séries que retratam aí como que era um tempo mais antigo, onde não tinha eletricidade, viu que era a base do lampião, a base da velhinha, fogão a lenha. Então a eletricidade, pessoal, ela não é essencial para a vida. A eletricidade, ela nos traz um conforto, claro, assim como vocês estão vendo na imagem do lado.
ela mudou nossos padrões de vida, mas se acontecesse aí um fenômeno, alguma coisa que acabasse com a eletricidade do planeta, a eletricidade, conseguiríamos viver nos adaptando, voltando aí ao período da Idade Antiga. Então, a eletricidade ela é essencial. E a eletricidade, pessoal, ela avançou muito aí todos os ramos da vida, ciência, tecnologia, lazer, enfim, desde a criação da lâmpada, o quanto a eletricidade fez avançar tudo na nossa vida, hoje parece que ela é essencial porque ela está presente aí 24 horas por dia. Quando a energia acaba, o que não é muito comum, o que não é muito raro aqui em Goiânia, já que ventou, a energia acabou, quando a energia acaba dá aquele desespero, aquela aflição, a gente fica desesperado para voltar logo, já fica com a mão coçando, querendo mexer no celular, já pensa, meu Deus, eu não tomei banho agora à noite, eu tenho que tomar banho na água gelada, às vezes vai dormir sem tomar banho, quando não tem energia. Pois é, essas mudanças são confortos, são padrões de conforto para o nosso dia a dia. E já que a eletricidade surgiu, ela existe, tem todo um estudo aí, tem toda uma área em cima da eletricidade. Então, pessoal, o que é eletricidade, inicialmente? A eletricidade ela é definida como uma parte da ciência que estuda fenômenos que ocorrem graças à existência de cargas elétricas nos átomos que compõem a matéria. Lembra lá do modelo atômico? Vou relembrar vocês agora, lembrando que lembrando que os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Vocês estão cansados de saber disso. Pelo amor de Deus, nós ficamos um bimestre inteiro martelando átomo, 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 átomo. E eu falei, tudo que a gente estuda aqui no nono ano, em Física e Química, vocês vão ver muitas vezes aí no ensino médio, porque esses estudos vão avançar. Então, pessoal, os prótons, né? Prótons, lembra o que são os prótons? Prótons são Isso aí que vocês falaram em casa, tenho certeza que vocês falaram. Prótons são as cargas positivas do átomo. Os prótons ficam lá no núcleo, junto com isso daí que vocês falaram, os nêutrons. Os nêutrons são as cargas neutras dos átomos. Então ficam prótons, nêutrons dentro do núcleo. E por fora a gente tem isso daí mesmo, perfeito, os elétrons. Os elétrons são a carga negativa que fica rodando. E são os elétrons que são responsáveis pela eletricidade, pela corrente elétrica, pelo que a gente vai estudar boa parte aqui. A gente vai ver alguns conceitos, eu vou especificando isso mais pra frente. Então a eletricidade é a parte da ciência que estuda esses fenômenos relacionados com cargas elétricas nos átomos. E aí ao longo desse conteúdo a gente vai ter muitos conceitos, algumas coisas que vocês têm que saber definir. Então por isso prestem atenção nas aulas e copiem esse slidezinho aqui, ok? Só relembrando aí essa imagem tão familiar para vocês, que é um modelo atômico atual, é o modelo atômico que nós estudamos. Na verdade, não é necessariamente o atual, porque o atual ele é por camadas, mas aqui é o modelo atômico que deu origem ao nosso modelo atual, mas que relembra vocês aí do conceito do núcleo, né? Olha lá, núcleo. Dentro do núcleo ficam os prótons, que são as bolinhas vermelhas positivas. Ficam os nêutrons, que são as bolinhas verdes neutras, e por fora ficam os elétrons, que são a carga negativa dos átomos, que elas ficam aí ao redor do núcleo, fica já externo ao núcleo. Então só relembrando aqui um modelo atômico para vocês, lembrando parte de átomos, só para dar uma esclarecida. E aí, pessoal, o estudo da eletricidade é dividido em 3 partes. Essas 3 partes que nós vamos estudar. E eu preciso que vocês anotem esse slide aqui. Como eu falei para vocês, eu já faço o slide resumido para facilitar o estudo de vocês. Eles são divididos em 3 partes. A primeira parte do estudo da eletricidade é a eletrostática. A eletrostática é o ramo que estuda as cargas elétricas em repouso e abrange principalmente os conceitos de tipos de eletrização. Então a eletrostática é a parte que estuda os conceitos das cargas elétricas paradas. É só vocês lembrarem do nome. Eletro
lembra de eletricidade. Estática, o que é algo estático? Algo estático é algo parado. Então, eletroestática estuda a eletricidade parada. Então, para não confundir a cabeça de vocês, é só olhar o conceitinho do nome. Eletroestática, estático, parado, eletroeletricidade. Então, a eletroestática é o ramo que estuda a eletricidade, a carga elétrica em repouso. Eletrodinâmica, olha o nome, eletricidade, dinâmica, em movimento. Eletrodinâmica é responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento, assim como está escrito no nome. Refere-se principalmente aos conceitos associados à corrente elétrica e circuito elétrico. Então, dentro da eletrodinâmica, a gente vai estudar alguns conceitos, algumas coisas sobre corrente elétrica e também circuito elétrico também, que vocês vão... Nossa, quanto também, né? Falei muito também. Circuito elétrico que vocês estudaram ano passado, começaram a ver, nós iremos ver na parte de eletrodinâmica. Então já lembra aí, ó, eletroestática, estático, parado, eletrodinâmica, ouviu eletrodinâmica, lembra que é algo dinâmico, é algo em movimento. Então só pelo nome você já consegue lembrar o que estuda cargas elétricas em repouso, o que estuda cargas elétricas em movimento, ok? E a terceira área é eletromagnetismo, que estuda a relação entre os fenômenos elétricos e magnetismo, sendo eles a corrente elétrica produzida pela variação do campo magnético. Então a gente vai estudar aí as questões do magnetismo, dos campos magnéticos. A gente vê mais no finalzinho, só começa, na verdade, a ver eletromagnetismo. Então, pessoal, essas são 3 áreas da eletricidade que nós vamos estudar ao longo desse bimestre. E vocês precisam lembrar qual que trabalha com a carga elétrica em repouso, qual que trabalha com a carga elétrica em movimento, qual trabalha com campos magnéticos. Então é por isso que vocês têm que copiar essa parte do slide e ela é importante também. E aí, para finalizar a aula de hoje, sempre que a gente começa conteúdo, eu começo assim, com uma introdução, uma pincelada, para vocês começarem a assimilar, a entender, não se assustarem, porque a gente vai ter as aulas, vamos ter as lives, para aprofundar esse ensino. Então, hoje é bem de levinho. Atualmente, a grande preocupação que a gente tem na ciência são de obter novas fontes de energia que sejam menos agressivas ao ambiente e também mais eficientes. Lembram que quem era aluno do ano passado, nós fizemos um seminário sobre fontes renováveis, fontes alternativas de energia? Pois é, vamos estudar isso também novamente aqui no nono ano, quarto trimestre. Porque hoje em dia a gente precisa achar formas menos agressivas ao meio ambiente, formas de energia mais eficientes. E para isso a gente tem aí outros tipos de energia, energia solar, energia eólica, energia por biomassa, que vocês começaram a estudar bimestre passado. Pessoal, para hoje eu só queria introduzir, fazer o comecinho, mostrar para vocês o que é o nosso conteúdo. Não tem tarefa de casa, não tem homework, vai ser a primeira e única semana desse quarto trimestre que não tem tarefa de casa. Então aproveitem para estudar, né, dar uma fixada aí nesse conteúdo. Vejo vocês na segunda-feira, na nossa live. Vamos aí dar continuidade ao conteúdo. Vamos começar a avançar aí nossos estudos sobre eletricidade. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou claro, que ficou aí martelando na cabeça de vocês, anotem no caderno, me passem aí na live. Na live é a hora de vocês tirarem as dúvidas de vocês durante a aula. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ficado claro assim, o comecinho do conteúdo, aqueles primeiros conceitos, que a gente ainda vai avançar muito nesse estudo da eletricidade. Pessoal, fiquem com Deus, um ótimo resto de semana aí, final de semana. Vejo vocês amanhã na aula de Química, online não, gravada, segunda-feira na live. Um forte abraço para vocês e tchau, tchau.